Imagine acordar para mais um dia de pesca e nunca mais voltar para casa. No interior do Maranhão, às margens do rio Turiaçu, pescadores desaparecem sem deixar vestígios. Homens experientes, que conhecem cada pedra, cada curva daquelas águas. Seus corpos são encontrados dias depois, afogados em trechos rasos, onde poderiam simplesmente ficar em pé. Mas o mais perturbador não é onde foram encontrados. É a expressão congelada em seus rostos, terror absoluto. Os moradores da região sussurram um nome com medo: a maldição quilombola. Uma profecia lançada há 176 anos, que, segundo eles, despertou. Eu vou te contar o que aconteceu em seguida, mas antes, se você está na TV, pegue seu celular agora, procure o nosso canal e faça a sua inscrição, porque o que você vai descobrir aqui vai mudar completamente sua visão sobre o folclore brasileiro. João da Silva acordou às 4:30 da manhã do dia 28 de março de 2023, como fazia há 28 anos. Ele tinha 43 anos, 3 filhos e uma rotina que nunca falhava. Sua esposa, Maria das Graças, preparou o café enquanto ele separava as redes e os anzóis. Não havia nada de diferente naquela manhã. O céu estava limpo, sem nuvens. A previsão indicava um dia perfeito para a pesca. João beijou a testa de Maria, como sempre fazia, e disse que voltaria antes do meio-dia com os peixes para o almoço. Eram exatamente 5 horas, quando ele empurrou a canoa para dentro do rio Turiaçu. 7 vizinhos viram João partir. Todos confirmaram depois. Ele estava tranquilo, sorrindo, acenando. A canoa deslizou suavemente pelas águas calmas. O sol ainda não havia nascido completamente. João remou por cerca de 20 minutos até chegar ao seu ponto favorito de pesca, um trecho que ele conhecia desde criança. Ali, a água tinha no máximo 1,5 metro de profundidade. Ele sabia disso porque já tinha pisado ali centenas de vezes. Às 6:15 da manhã, outro pescador, seu Raimundo, passou de longe e acenou para João. Ele acenou de volta. Estava tudo normal. Mas às 11 horas, quando João deveria estar voltando, Maria começou a se preocupar. Meio-dia chegou. 1h, nada de João. Às 2h, Maria correu até a beira do rio e encontrou outros pescadores. Eles organizaram uma busca imediata. Às 3:20, encontraram a canoa de João. Ela estava intacta, flutuando vazia a apenas 200 metros da margem. As redes estavam guardadas, os anzóis no lugar. Nenhum sinal de luta, nenhum objeto fora do lugar. Era como se João tivesse simplesmente desaparecido no ar. A comunidade inteira se mobilizou. 60 pessoas vasculharam o rio durante 3 dias. Mergulhadores voluntários de cidades vizinhas vieram ajudar. A polícia militar enviou uma equipe. Na manhã do 3º dia, o corpo de João foi encontrado. Ele estava a apenas 200 metros de onde a canoa foi achada, em uma área onde a água tinha 1,5 metro de profundidade. João era um excelente nadador. Todos sabiam disso. Ele havia ensinado os próprios filhos a nadar naquele mesmo rio. Quando o corpo foi retirado da água, os presentes ficaram em silêncio. Não havia marcas de violência, nenhum ferimento, nenhum sinal de que algo ou alguém tivesse atacado João. Mas havia algo que deixou todos sem dormir naquela noite. A expressão no rosto de João. Seus olhos estavam arregalados, a boca aberta em um grito silencioso, as mãos crispadas, os dedos retorcidos, como se ele tivesse tentado agarrar algo invisível. Era a expressão de alguém que viu algo terrível nos últimos segundos de vida. Mas o que os médicos encontraram nos pulmões de João deixou todos sem resposta. Se você quer entender esse mistério até o fim, garanta que está inscrito no canal. Muitos de vocês assistem nossos mistérios pela TV, para não perder a continuação dessa saga amanhã. Verifique agora se o botão de inscrição está ativado. A autópsia de João revelou algo que a medicina não conseguiu explicar completamente. Seus pulmões estavam cheios de água do rio, confirmando o afogamento. Mas havia microhemorragias nos olhos e sinais de estresse extremo no coração, como se ele tivesse passado por um terror psicológico intenso
antes de morrer. O laudo oficial registrou: morte por afogamento caça indeterminada. Mas João não foi a primeira vítima, e certamente não seria a última. Quando começamos a investigar os registros da delegacia local e conversar com os moradores, um padrão assustador emergiu das sombras. Entre janeiro de 2023 e junho de 2024, 9 homens morreram afogados no rio Turiaçu, em circunstâncias idênticas. 9 pescadores experientes. Todos conheciam o rio como a palma da mão. Todos eram excelentes nadadores. Todos tinham entre 38 e 56 anos. Todos desapareceram entre 5 e 7 horas da manhã. E todos foram encontrados mortos em águas rasas, com aquela mesma expressão de terror congelada no rosto. A primeira vítima foi Sebastião Pereira, 52 anos, em 14 de janeiro de 2023. Ele saiu para pescar antes do amanhecer e nunca voltou. Seu corpo foi encontrado 2 dias depois em água, com apenas 1,20 m de profundidade. Sebastião pescava naquele rio havia 35 anos. Depois veio Marcos Antônio, 45 anos, em 3 de fevereiro. Então, Antônio Ferreira, 38 anos, em 19 de fevereiro. A esposa de Antônio, Dona Luzia, nos contou algo que fez nosso sangue gelar. 3 dias antes de morrer, Antônio voltou para casa mais cedo, pálido e tremendo. Ele disse que tinha visto algo na água, algo que não conseguia explicar. Quando Luzia perguntou o que era, Ri balançou a cabeça e disse que ela não ia acreditar. Ele fez ela prometer que não deixaria os filhos chegarem perto do rio por alguns dias. Antônio nunca contou o que viu. 3 dias depois, ele também estava morto. O que ninguém sabia, o que ninguém havia conectado até nossa investigação, é que todos os desaparecimentos aconteceram no mesmo trecho de 2 quilômetros do rio, um segmento específico entre o povoado de Santa Rosa e a curva conhecida como Cotovelo do Gavião. Quando colocamos as 9 mortes em um mapa, os pontos formavam um corredor. Todas as vítimas estavam pescando dentro dessa mesma área. Conversamos com o sargento Raimundo Souza, da Polícia Militar, responsável por atender as ocorrências. Ele tinha 9 boletins registrados, 9 famílias destruídas e nenhuma explicação. Ele nos mostrou as fotos dos locais onde os corpos foram encontrados. Água clara, calma, rasa. Lugares onde uma criança poderia brincar sem perigo. Lugares onde homens adultos, fortes e experientes, não deveriam morrer afogados. O Dr. Augusto Meirelles, médico legista que examinou 7 das 9 vítimas, nos recebeu em seu consultório em Turiaçu. Ele estava visivelmente perturbado. Nos contou que em 23 anos de carreira, nunca tinha visto uma sequência de afogamentos tão estranha. Todos os corpos apresentavam o mesmo quadro: pulmões cheios de água, nenhum ferimento externo, sinais de pânico extremo. Mas havia um detalhe que ele não incluiu nos laudos oficiais, porque não tinha como explicar cientificamente. Em 5 das vítimas, ele encontrou pequenas marcas circulares nos tornozelos, como se algo tivesse agarrado suas pernas com força. Marcas que não eram de cordas, não eram de redes de pesca, não eram de nada que ele conhecesse. E foi exatamente nesse ponto do rio, nesse corredor de 2 quilômetros, onde 9 homens perderam suas vidas, que há 176 anos atrás aconteceu o massacre. Ative as notificações agora para descobrir o que realmente aconteceu naquele lugar. Se você está acompanhando pela TV, pegue seu celular e confirme sua inscrição antes de continuar. Para entender o que está acontecendo hoje no rio Turiaçu, precisamos voltar ao ano de 1784. Naquele ano, 43 pessoas escravizadas fugiram de 3 fazendas diferentes na região e se refugiaram nas margens do rio, em uma área de mata fechada que oferecia proteção natural. Ali, eles fundaram o Quilombo de Santa Rosa. Durante décadas, aquela comunidade prosperou. Eles plantavam mandioca, milho, feijão, criavam galinhas e porcos. Mas o rio era o verdadeiro coração do quilombo. Era dele que vinha o peixe que alimentava as famílias. Era nas suas águas que eles realizavam seus rituais de agradecimento aos ancestrais. Era ali que batizavam as crianças e despediam os mortos. O rio
era sagrado, era protetor, era vida. A líder espiritual do Quilombo era Mãe Teresa, uma mulher de 67 anos que havia sido trazida da África ainda criança. Ela era respeitada não apenas por sua sabedoria, mas por seu profundo conhecimento das ervas, dos rituais e da conexão com os espíritos das águas. Mãe Teresa dizia que o rio tinha memória, que ele guardava as histórias de todos que nele viviam, que ele protegia aqueles que o respeitavam e punia aqueles que o profanavam. Durante 63 anos, o Quilombo de Santa Rosa viveu em relativa paz. Mas a paz nunca dura muito quando há terra fértil e pessoas livres em um país escravocrata. Em 1847, 3 fazendeiros da região contrataram um grupo de capitães do mato para destruir o Quilombo. Eles queriam as terras, queriam expandir suas plantações de cana e queriam dar um exemplo do que acontecia com escravizados que ousavam ser livres. Na madrugada de 12 de abril de 1847, 23 homens armados invadiram o Quilombo. Foi um massacre. Eles queimaram as casas, destruíram as plantações, mataram quem resistiu. Mas o pior ainda estava por vir. Os capitães do mato acorrentaram 67 quilombolas, incluindo 12 crianças, e os arrastaram até o rio. Ali, no mesmo trecho onde hoje os pescadores morrem, eles foram jogados na água com pedras amarradas aos pés. Um por um, eles afundaram. As correntes os puxavam para baixo, enquanto tentavam desesperadamente alcançar a superfície. A água, que por décadas havia sido fonte de vida, se transformou em túmulo. Mãe Teresa foi uma das últimas a ser jogada no rio. Segundo o relato que sobreviveu através das gerações, mesmo acorrentada, mesmo com as águas já cobrindo seu pescoço, ela ergueu os olhos para os assassinos na margem e pronunciou suas últimas palavras. As palavras exatas foram transmitidas por via oral durante 177 anos. Dona Benedita, de 81 anos, bisnata de um dos 11 sobreviventes do massacre, nos recitou a maldição palavra por palavra, exatamente como sua bisavó lhe ensinou quando ela tinha 7 anos de idade. Mãe Teresa disse: as águas que nos levam jamais descansarão. Quando o sangue da ganância voltar a manchar estas margens, o rio cobrará o preço. Nenhum homem que derramar nosso suor nestas terras verá o sol nascer 2 vezes. As correntes que nos prendem hoje serão as correntes que puxarão os filhos da ambição amanhã. Este rio tem memória. Ele não esquece. Ele não perdoa. Então, Mãe Teresa afundou. Os 11 sobreviventes do Quilombo fugiram para outras regiões. Eles carregaram consigo a história do massacre e as palavras de Mãe Teresa. Durante quase 2 séculos, a história foi passada de avó para neta, de pai para filho. Mas a maldição permaneceu adormecida. O rio voltou a ser tranquilo. Gerações de pescadores trabalharam naquelas águas sem problema algum. As pessoas começaram a achar que a maldição era apenas uma história para assustar crianças, uma lenda exagerada pelo tempo. Até que em janeiro de 2023, exatos 176 anos após o massacre, Sebastião Pereira se tornou a primeira vítima. Mas por que a maldição permaneceu adormecida por quase 2 séculos e despertou justamente agora? A resposta estava escondida em um documento de 2022 que ninguém havia relacionado com as mortes. Um documento que mudaria completamente nossa compreensão sobre o que estava acontecendo no rio Turiaçu. Essa história está apenas começando. Se você chegou até aqui pela TV, não perca o próximo episódio. Procure nosso canal no seu celular agora e inscreva-se com as notificações ativadas. Chegamos ao povoado de Santa Rosa do Turiaçu em uma tarde nublada de julho de 2024. O lugar tem 340 habitantes, a maioria descendentes diretos dos quilombolas, que sobreviveram ao massacre de 1847. As casas são simples, de madeira e alvenaria, espalhadas ao longo de uma estrada de terra que acompanha o rio. O silêncio era pesado. Não havia crianças brincando nas ruas. Não havia o som característico de comunidades ribeirinhas. Aquele burburinho de gente preparando redes
consertando canoas, conversando na beira do rio. O medo havia tomado conta de tudo. 78% da população dependia da pesca para sobreviver. Mas desde as mortes, apenas 1/3 dos pescadores ainda saía para trabalhar. As famílias estavam passando fome. A economia local havia entrado em colapso. Nossa primeira conversa foi com o sargento Raimundo Souza, da Polícia Militar. Um homem de 48 anos, que mora na região há 22 anos. Ele nos mostrou os 9 boletins de ocorrência. Todos com o mesmo padrão. Todos sem conclusão. Ele balançou a cabeça e disse algo que ficou gravado na nossa memória. Eu atendi 127 afogamentos na minha carreira, mas nunca vi nada parecido com isso. Esses homens não morreram de forma natural. Alguma coisa está errada naquele rio. No dia seguinte, conseguimos uma reunião com o Dr. Augusto Meirelles, o médico legista, que examinou 7 das 9 vítimas. Ele nos recebeu em uma sala pequena do posto de saúde, claramente desconfortável com o assunto. Folheou os laudos em silêncio por alguns minutos antes de falar. Todos os corpos apresentavam afogamento clássico, ele disse. Mas havia detalhes que não fazem sentido. As microhemorragias oculares eram consistentes com estresse extremo, como se eles tivessem visto algo absolutamente aterrorizante. E aquelas marcas nos tornozelos, marcas circulares em 5 das vítimas, eu nunca vi nada igual. Não eram de cordas, não eram de redes, não eram de vegetação aquática. Era como se algo tivesse agarrado eles com força e puxado para baixo. Mas ele nunca incluiu isso nos laudos oficiais, porque não tinha explicação científica. Na tarde daquele mesmo dia, fomos até o trecho do rio onde as mortes aconteceram. O lugar é aparentemente tranquilo. A água corre devagar, com uma cor esverdeada característica dos rios amazônicos. A profundidade varia entre 1 metro e 22 metros e 50. Não há corredeiras visíveis. Não há redemoinhos perigosos. Não há nada que indique perigo imediato. Qualquer pessoa olhando aquele trecho pensaria que é um lugar seguro para nadar. Mas havia algo estranho no ar, uma sensação que não conseguimos explicar racionalmente. O silêncio era diferente. Nem pássaros, nem insetos, nada. Apenas o som da água. À noite, conseguimos convencer 3 pescadores locais a nos acompanhar em uma expedição noturna pelo rio. 2 deles se recusaram a entrar na água, permanecendo nas canoas. O terceiro, seu Damião, um homem de 71 anos que pesca ali há 52 anos, concordou em mergulhar conosco. Ele disse que precisava provar para si mesmo que não estava ficando louco. Durante a expedição, todos relataram ouvir sons estranhos vindos das profundezas, como um sussurro coletivo que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Em 2 momentos diferentes, redemoinhos súbitos se formaram, sem que houvesse vento ou mudança na correnteza. Eles apareciam do nada, giravam violentamente por cerca de 15 segundos e desapareciam. Foi então que experimentamos algo que não conseguimos explicar. Em um ponto específico do rio, exatamente onde o terceiro pescador havia sido encontrado morto, a temperatura da água caiu drasticamente. O termômetro que levamos marcava 28 graus em toda a extensão do rio. Mas naquele ponto específico, um círculo de aproximadamente 3 metros de diâmetro, a temperatura estava em 16 graus. Uma diferença de 12 graus sem explicação aparente. Não havia nascentes subterrâneas. Não havia sombra. Não havia nada que justificasse aquele frio localizado. E foi então que seu Damião, pescador há 52 anos, revelou algo que mudaria tudo. Ele tinha visto os corpos de 2 vítimas, horas antes de serem oficialmente encontrados. E eles não estavam onde deveriam. A verdade está mais perto do que imaginávamos. Não perca a revelação. Se você está assistindo na TV, pegue seu celular agora. Busque nosso canal e garanta sua inscrição para o desfecho amanhã. Seu Damião nos levou para sua casa, depois da expedição noturna. Ele serviu café e ficou em silêncio por quase 10 minutos antes de começar a falar. Sua voz tremia. Ele disse que viu o corpo de Marcos Antônio, a segunda vítima, flutuando em um trecho do rio às 6 da manhã. Mas quando a busca oficial começou às 9 horas, o corpo foi encontrado 3 quilômetros rio abaixo.
Ele viu o corpo de Antônio Ferreira, preso em uma raiz, submersa às 7 da manhã. Mas o corpo oficial foi encontrado às 2 da tarde em água aberta, sem nenhuma raiz por perto. Ele nunca contou isso para ninguém, porque tinha medo que pensassem que ele estava enlouquecendo. Mas os corpos estavam se movendo. Algo ou alguém estava movendo os corpos. Foi a partir dessa revelação que começamos a investigar 3 linhas diferentes. 3 explicações que pareciam impossíveis de coexistir, mas que estavam todas conectadas. A primeira verdade era científica. Conseguimos acesso a um relatório ambiental encomendado pela prefeitura em março de 2024, 2 meses depois da 5ª morte. O relatório revelou níveis alarmantes de mercúrio na água do rio Turiaçu. A concentração estava 340% acima do limite considerado seguro pela Organização Mundial da Saúde, mas a fonte do mercúrio não estava identificada no relatório. Investigamos por 3 semanas até descobrir que, 8 quilômetros rio acima, escondido na mata fechada, havia um garimpo clandestino de ouro em operação desde fevereiro de 2022, exatamente um ano antes da primeira morte. O mercúrio usado no garimpo estava sendo despejado diretamente no rio. Conversamos com a doutora Helena Monteiro, toxicologista da Universidade Federal do Maranhão, que analisou amostras da água. Ela confirmou que concentrações elevadas de mercúrio causam desorientação súbita, convulsões, perda de coordenação motora e pânico. Um pescador exposto cronicamente ao mercúrio poderia ter um ataque repentino na água e se afogar mesmo em local raso. A explicação científica fazia sentido, mas não explicava tudo. A segunda verdade era criminosa. Em maio de 2024, 3 meses antes da nossa chegada, a Polícia Federal iniciou uma investigação sigilosa sobre intimidação sistemática de pescadores na região. Descobriram que uma milícia contratada por uma empresa madeireira estava ameaçando moradores para que abandonassem suas terras. O objetivo era expulsar a população e explorar ilegalmente madeira de lei da região. Conseguimos acesso a áudios de WhatsApp entre o gerente da madeireira e um dos milicianos. Em uma das mensagens, o gerente dizia: "Se eles não saírem por bem, a gente dá um jeito. O rio ajuda." 3 das 9 vítimas, Sebastião Pereira, João da Silva e Carlos Henrique, haviam feito denúncias formais sobre ameaças que receberam dias antes de morrer. Sebastião denunciou que foi abordado por 2 homens que ofereceram R$1.000 pela sua casa e disseram que coisas ruins acontecem com quem não aceita boas ofertas. A explicação criminosa também fazia sentido, mas ainda havia mais. A terceira verdade era ancestral, e era a mais perturbadora de todas. O garimpo clandestino não estava apenas despejando mercúrio no rio. Ele estava instalado exatamente sobre o antigo cemitério do Quilombo de Santa Rosa. As escavações para extrair ouro haviam profanado 34 ossadas de quilombolas enterrados há quase 2 séculos. Conseguimos fotos das escavações, ossos humanos misturados com terra e equipamentos de garimpo, crânios expostos ao lado de bateias e motores. A violação era completa. Mãe Joana, líder espiritual da comunidade e bisneta de um sobrevivente do massacre, nos recebeu em sua casa. Ela acendeu velas e defumou o ambiente antes de falar. "O rio está cobrando o sangue derramado", ela disse. "Vocês mexeram na terra sagrada, acordaram os mortos, envenenaram as águas. As almas não descansam quando são violadas novamente. A maldição não é superstição. É justiça ancestral." 3 explicações: mercúrio, milícia, maldição. Mas havia uma 4ª verdade que ninguém queria admitir, e ela conectava o mercúrio, a milícia e a maldição em uma conspiração muito maior. A revelação final vai te chocar. Confirme agora que você está inscrito no canal, principalmente se assiste pela TV. Pegue o celular e verifique antes de continuar. A 4ª verdade veio de uma fonte improvável. Uma jornalista local chamada Fernanda Reis havia estado investigando irregularidades fundiárias na região há quase 1 ano. Ela nos procurou 2 dias depois da nossa chegada a Santa Rosa. Nervosa e olhando constantemente para os lados, ela trouxe uma pasta com documentos que mudaram completamente nossa compreensão do caso.
Os documentos mostravam que a empresa madeireira, a dona do garimpo clandestino e 3 políticos locais, incluindo o prefeito e 2 vereadores, eram na verdade controlados pelo mesmo grupo empresarial, uma holding registrada em São Paulo, com ramificações em 6 estados. O objetivo não era apenas extrair ouro ou madeira, era muito maior. Havia um plano detalhado, datado de novembro de 2021, intitulado Projeto de Desocupação Gradual da Área de Santa Rosa. O documento descrevia uma estratégia em 5 etapas. Primeira etapa: instalar garimpo clandestino e contaminar a água com mercúrio. Segunda etapa: aguardar mortes naturais por envenenamento ou acidentes causados pela contaminação. Terceira etapa: alimentar lendas locais sobre maldições para criar pânico na população. Quarta etapa: oferecer compra de terras por valores irrisórios para famílias desesperadas. Quinta etapa: obter licenciamento ambiental para megaprojeto de plantação de eucalipto para celulose. O cinismo era chocante. Eles estavam usando a própria história de sofrimento do Quilombo, o massacre de 1847, a maldição de Mãe Teresa, como ferramenta psicológica de expulsão. Quanto mais as pessoas acreditassem na maldição, mais rápido abandonariam suas terras. Fernanda nos mostrou prints de conversas de WhatsApp que ela conseguiu através de uma fonte dentro da prefeitura, em uma conversa entre o gerente da madeireira e um dos coordenadores do projeto, datada de abril de 2023. Logo após a terceira morte, o gerente escreveu: "Perfeito. Deixa os pretos acreditarem que é a maldição. Faz o trabalho sozinho. A gente nem precisa sujar as mãos." Cruzamos os dados das 9 vítimas com os registros de compra de terra na região. Descobrimos que 7 das 9 vítimas haviam recusado ofertas de compra de suas propriedades nos 3 meses anteriores às suas mortes. Sebastião Pereira recusou uma oferta de R$15 mil por 2 hectares, que valiam pelo menos 80 mil. João da Silva recusou 22 mil por 3 hectares. Carlos Henrique, a 7ª vítima, não apenas recusou a oferta, como organizou uma reunião comunitária para alertar outros moradores sobre a pressão para vender terras. Ele morreu uma semana depois dessa reunião. A polícia militar local também estava envolvida. Descobrimos transferências bancárias mensais de R$15 mil da holding para a conta pessoal do delegado responsável pela área. As investigações dos afogamentos foram propositalmente superficiais. Nenhuma análise toxicológica adequada foi feita. Nenhuma investigação ambiental foi solicitada. O próprio Dr. Augusto Meirelles, o médico legista, nos confessou, depois que foi pressionado pelo delegado, para não mencionar as marcas nos tornozelos e para acelerar a liberação dos corpos. O mercúrio matava. A milícia intimidava. A maldição assustava. E o sistema inteiro trabalhava junto para limpar a área e preparar o terreno para o lucro. Mas quando tentamos confrontar os responsáveis, quando Fernanda publicou a primeira reportagem expondo o esquema no jornal local, recebemos uma ameaça que provava que estávamos certos e em perigo. Essa é a realidade que não querem que você saiba. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Para quem tá na TV, pegue seu celular agora, procure nosso canal e ative tudo, porque histórias assim precisam ser contadas. Imagina só, você é uma jornalista e descobre uma enorme operação de mineração ilegal, destruindo um rio sagrado para uma comunidade. Você decide que não pode ficar de braços cruzados. Você publica a história, expondo tudo. Mas em vez de aplausos, o que você recebe? Uma ameaça de morte. A mensagem é clara: pare agora ou sofra as consequências. O que você faria? Essa foi a realidade de uma corajosa jornalista. O medo bateu, claro, mas a determinação falou mais alto. Ela pegou todas as provas que tinha, cada foto, cada documento, e levou diretamente para a Polícia Federal. A resposta foi rápida. Uma operação foi montada e os criminosos que estavam no local foram presos em flagrante. Uma vitória, certo? Sim, mas uma vitória parcial. Os trabalhadores foram presos, mas e os verdadeiros chefes? Os grandes empresários e políticos que lucravam com a destruição? Eles continuaram livres, intocáveis, escondidos nas sombras do poder,
A sensação de impunidade era revoltante. Enquanto isso, a comunidade, que viu seu rio ser envenenado, se reuniu às margens da água. Eles realizaram um ritual ancestral, uma cerimônia de purificação, pedindo perdão ao rio e prometendo protegê-lo. Era um momento de profunda tristeza, mas também de uma força incrível. Aos poucos, a vida tentava voltar ao normal. A vegetação nas margens começava a se recuperar, um sinal de esperança. Mas a luta estava longe de terminar. A jornalista sabia que não podia parar. Logo, novas denúncias começaram a chegar, revelando que essa mesma destruição estava acontecendo em outros rios, em outras comunidades. A teia de corrupção era muito maior do que se imaginava. Cada nova descoberta era um golpe, mas também um combustível para continuar. A batalha por justiça se tornou uma missão de vida, não apenas por aquele primeiro rio, mas por todos os rios e todas as pessoas ameaçadas pela ganância. Essa história nos mostra que a coragem de uma única pessoa pode iniciar uma grande mudança, mas a verdadeira justiça só é alcançada quando todos nós nos unimos para proteger o que é nosso. A luta continua e ela precisa da nossa atenção e do nosso apoio. Obrigado por assistir. Se essa história te tocou, compartilhe para que mais pessoas conheçam essa realidade. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima. A história do rio Turiaçu nos ensina algo fundamental sobre a natureza da verdade. A maldição de Mãe Teresa era real, não da forma literal que muitos imaginam, mas real no sentido mais profundo possível. Ela era real porque a violência que a originou era real. O massacre de 67 quilombolas, em 1847, não foi apagado pelo tempo. Ele permaneceu gravado na memória coletiva, nas histórias transmitidas de geração em geração, no trauma que se perpetua através dos séculos. E quando a ganância voltou a profanar aquela terra, quando ossos ancestrais foram novamente violados, quando o rio foi novamente usado como instrumento de morte, a maldição se materializou, não através de espíritos vingativos, mas através da química do mercúrio, da brutalidade da milícia, do abandono do Estado e da conspiração do capital. A ciência nos deu U como mercúrio em concentração letal, causando desorientação e afogamentos. A investigação criminal nos deu o porquê, um esquema elaborado de expulsão territorial para viabilizar lucro empresarial. Mas a ancestralidade quilombola já sabia de tudo isso sem precisar de laudos técnicos ou inquéritos policiais. Mãe Teresa disse há 177 anos: quando o sangue da ganância voltar a manchar estas margens, o rio cobrará o preço. E foi exatamente o que aconteceu. As estatísticas são assustadoras e raramente discutidas. Existem 217 territórios quilombolas reconhecidos oficialmente no Brasil. Desses, 169 enfrentam algum tipo de conflito territorial. 78% das comunidades tradicionais brasileiras sofrem pressão de grandes empresas, seja mineração, agronegócio, madeireiras ou projetos de infraestrutura. E em muitos desses casos, tragédias ambientais, mortes misteriosas e lendas locais escondem crimes corporativos. O padrão se repete em todo o país. No Rio Doce, após o desastre de Mariana, em Minas Gerais, comunidades ribeirinhas relataram afogamentos inexplicáveis e aparições de luzes sobre a água. No Rio Xingu, no Pará, pescadores indígenas desaparecem desde a construção da hidrelétrica de Belo Monte. No Rio Madeira, em Rondônia, há relatos de mortes por afogamento, em circunstâncias similares às de Santa Rosa, sempre em regiões onde há garimpo ilegal. A cada investigação, a mesma estrutura: contaminação ambiental, intimidação, folclore instrumentalizado para criar medo e um Estado ausente ou cúmplice. Mãe Teresa estava certa há quase 2 séculos. O rio tem memória, ele não esquece, ele não perdoa. Mas o rio não é uma entidade sobrenatural. O rio somos nós. É nossa memória coletiva, nossa capacidade de lembrar das injustiças, nossa recusa em aceitar que vidas quilombolas, indígenas e ribeirinhas sejam descartáveis em nome do lucro. As 9 vítimas do rio Turiaçu não morreram por causa de uma maldição ancestral. Elas morreram
Porque vivemos em um país onde a vida de pessoas negras, pobres e tradicionais, vale menos que hectares de eucalipto. Elas morreram porque empresas calculam que é mais barato pagar indenizações e advogados do que respeitar territórios e vidas. Elas morreram porque o racismo estrutural não é retórica acadêmica. É mercúrio despejado em rios, é milícia ameaçando famílias, é delegado recebendo propina para não investigar. Enquanto você assiste esse vídeo, em pelo menos 3 outros rios brasileiros, o mesmo padrão está se repetindo neste exato momento. Se essa investigação te tocou, deixe seu like agora. É assim que o algoritmo mostra esse conteúdo para mais pessoas que precisam saber dessa verdade. Compartilhe esse vídeo com quem você conhece. Cada compartilhamento é uma vida que pode ser salva, uma comunidade que pode resistir. E se você ainda não é inscrito, principalmente você que está assistindo na TV, pegue seu celular agora, procure nosso canal e inscreva-se aí com as notificações ativadas. Temos mais 4 casos sendo investigados neste momento. Antes de encerrar, queremos honrar a memória das 9 vítimas. Sebastião Pereira, 52 anos, pai de 4 filhos. Marcos Antônio Silva, 45 anos, avô de 2 netos. Antônio Ferreira dos Santos, 38 anos, que deixou 3 filhos pequenos. O da Silva, 43 anos, casado há 22 anos, com Maria das Graças. Raimundo José Alves, 41 anos, líder comunitário. Carlos Henrique Moreira, 49 anos, que organizou a resistência contra a venda de terras. Francisco Paulo Santos, 56 anos, o pescador mais antigo da comunidade. Ademir Costa Lima, 40 anos, professor da Escolau. E José Roberto Ferreira, 44 anos, pai de gêmeas de 6 anos. Essas não são apenas estatísticas. São homens que acordavam cedo, beijavam suas famílias e nunca mais voltaram para casa. Agradecemos às famílias que compartilharam suas dores conosco e que confiaram em nós para contar essa história. Se você quer acompanhar o desenrolar desse caso e ter acesso aos documentos públicos que reunimos, deixamos os links na descrição do vídeo. Nosso próximo episódio investigará a criança que voltou diferente. O mistério do Quilombo do Cafundó, em São Paulo, onde 7 crianças desapareceram na mata e voltaram semanas depois, sem memória do que aconteceu. Deixe nos comentários qual lenda da sua região você acha que pode esconder uma verdade. Curta esse vídeo se você acredita que histórias de comunidades tradicionais precisam ser contadas. Compartilhe com alguém que se importa com justiça social e direitos quilombolas. E para você que está na TV, pegue seu celular agora, procure nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. Não deixe que essas histórias sejam esquecidas. Até a próxima investigação.